Meu amigo vascaíno, dia intenso em São Januário, com mudanças no departamento de futebol da Vasco SAF, conforme anunciado na parte da manhã. Luiz Melo deixa o cargo de CEO até o dia 1º de agosto, de forma interina. O Lúcio Barbosa assume. Fiquem sentados, porque vocês vão cair ao tomar conhecimento de quem é um dos favoritos para assumir o cargo de CEO do Vasco da Gama. A gente vai revelar aqui para vocês com fonte. E o seguinte, hoje o Zé Colmeia também saiu do armário e resolveu falar aí sobre a situação da cereja do bolo, após aquele período sabático de ficar quietinho. Hoje ele falou da cereja do bolo e olha, vocês vão ver o que ele falou sobre a situação aí de cereja de bolo aí. Sobre a situação de reforços, a gente vai falar bastante. E o Vasco da Gama aí, infelizmente, não conseguiu reverter a situação no STJD São Januário, ainda com portões fechados. Bem, meus amigos, eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho, pedir para vocês seguirem a gente lá no Kawaii. No sábado, a gente vai fazer o sorteio aqui dessa camisa aqui do Vasco da Gama. É a camisa que o Vasco da Gama jogou aí no último final de semana, de manga longa, de manga comprida, tá? Então, camisa versão 2023-24. Então, o link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, o Vasco não conseguiu reverter a situação lá no STJD. Infelizmente, né? O Vasco vai continuar atuando com portões fechados. O desembargador entendeu que é muito temerário liberar aí para criança e para mulheres na condição a qual o Vasco da Gama vivencia. Enquanto não houver laudo, provas aí, São Januário tem condições de receber o público, portões fechados. Bom, situação aí do Vasco da Gama hoje com relação a essas mudanças aí no departamento de futebol. Após a saída do Luiz Melo, a gente toma conhecimento que o Lúcio Barbosa, tá? Que falo mais uma vez aqui, foi diretor da KPMG, empresa que mediou, que fez a negociação com a 7777 Partners para a venda dos 70% da SAF do Vasco da Gama. Então, o ex-diretor da KPMG, Lúcio Barbosa, fica até o dia 1º de agosto. Você que está achando essa situação conturbada, olha quem está sendo cogitado e favorito, segundo o canal Atenção Salgadinhos, para ser aí o cara novo CEO do Vasco da Gama. 2 nomes circulando nesse exato momento. Olha só, Júlio Brandt e Manuel Flores, ex-diretor de competições da CBF, aparecem com possibilidades para assumir cargo de CEO. Meu amigo, tu imagina o Júlio Brandt, CEO da SAF do Vasco da Gama. Aí o circo, irmão, está formado. Por quê? O circo está formado. Você imagina os 2 golpistas, né? O presidente do associativo, né? Que todo mundo sabe quem é, que aplicou o golpe em 2020, e o cara que financiou o golpe, que ingressou com a ação na justiça aí, né? Junto com o Mussa. Rapaz, o Vasco é uma sujeira tão grande, né? Hoje foi o dia de jornalista aí
falaram que o Paulo Brax teve seu trabalho aí prejudicado por conta do Luiz Melo. Vamos ver agora, falando de reforço, se as coisas saem do seu devido lugar aí, se vê se as coisas melhoram, melhor dizendo. E o seguinte, né, tem jornalista aí que está tão preocupado, né, está sendo visto aí diariamente, indo lá no escritório lá da 7777 Parques, né, lá no Metropolitano, não sei se ele vai lá para receber o cachê ou se ele está indo lá para efetivamente saber o que ele tem que falar aqui no YouTube, né? Mas é essa situação toda que está acontecendo aí. Sobre a situação aí de reforços no Vasco da Gama, a gente vai falar aqui sobre o que está acontecendo. Por quê? Até aqui o Vasco contratou 7 jogadores. Serginho Kosovo, Maicon, Medel, Jefferson, Praxedes, Paulinho de Paula e Sebastião Pereira, certo? Foram os jogadores que o Vasco contratou. Hoje a gente toma conhecimento que o treinador Ramon Dias pediu para que o Vasco contratasse o zagueiro do River Plate, Robert Rojas, certo? Não sei se é uma prioridade essa situação de zagueiro agora. A gente toma conhecimento também que a negociação lá do Michael Santos segue em tratativas, certo? 750 mil dólares é o que separa o jogador do Vasco da Gama, segundo o presidente Andrés Fassi, certo? Vamos ver agora com a saída do Luiz Melo, já que essa era a desculpa, se o Vasco consegue contratar. E a situação do Carrascal, né? A gente toma conhecimento que o SKA Moscou rechaçou a proposta do Vasco. O empresário veio a público para poder dizer aí que o SKA Moscou não recebeu nenhuma oferta aceitável para a venda de Carrascal. E tem gente que fica falando que dá para o Vasco sair dessa situação. Aí vem o seu Zé Colmeia a público, né? E ele solta esta pérola aqui. O Zé Colmeia falou sobre a situação de cereja do bolo. Hoje ele deu uma entrevista para o Wellington Campos e, segundo ele, a cereja já chegou. Desses 7 jogadores que eu falei, 2 jogadores aí já chegaram e, segundo ele, é a cereja do bolo que está chegando. Mais uma aí. Vamos ver aí. Cadê a cereja? Então, a cereja, para mim, vão ser 3 jogadores que a gente vai trazer, que é o camisa 10, o Sebastião Ferreira, o próprio... Você viu os números do Medel no jogo? Vi. Então, segundo esse fanfarrão, perdeu todo o respeito, Sebastião Ferreira, que é um cara aí que está chegando, que não fez um gol esse ano na Major League Soccer, é cereja do bolo, e também o Medel, jogador de 36 anos, aí é a segunda cereja do bolo, e o camisa 10 aí que ele falou que ainda vai chegar, faltando aí, rapaz, o Vasco jogou 22 dias de janela no lixo, não fez rigorosamente nada, muito pouco para quem pretende sair dessa situação. Esse fanfarrão aí ainda falando besteira. É lamentável o que está acontecendo com o Vasco. E, né, cada um tem o Vasco da Gama que merece. Agora o Júlio Brandt pode ser CEO aí do Vasco. Meu amigo, tá difícil. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E o link lá do Kawhi estará na descrição e fixado no comentário desse vídeo. Valeu!